Olá, eu sou a Bruna Teixeira e está começando mais um Bola no Cofre. E hoje eu vou ensiná-los como ganhar dinheiro enquanto vocês dormem. É isso mesmo. Vocês já ouviram falar de renda passiva? Hoje a gente vai conversar e eu vou mostrar para vocês a verdade sobre o que é a renda passiva. Ganhar dinheiro sem precisar trabalhar é o sonho de todo mundo. E eu tenho certeza que é o sonho de vocês também, porque todo mundo tem o desejo de viver de renda passiva. Muita gente ainda acha que é fácil, que não requer tempo, que não requer preparação, que não requer estratégia. Mas a verdade é que, para que você viva de renda passiva, para que enquanto você estiver dormindo, entre na tua conta dinheiro, é a famosa renda passiva, e que você não tenha que trabalhar para ter esse dinheiro entrando, você precisa ter um bom planejamento financeiro. Você precisa ter uma estratégia muito bem montada para que você possa viver dessa renda passiva de forma estruturada. E o que seria isso, né? Enquanto você hoje trabalha, enquanto você hoje está ali ganhando o seu salário, ganhando o seu bônus, está ativamente trabalhando, você precisa olhar para o que você quer para sua vida daqui para frente. Eu quero parar de trabalhar daqui a 5 anos, eu também quero, é o meu grande desejo, assim, com 40 anos não trabalhar mais. E viver de renda passiva, legal. Mas então, nós estamos falando que nós temos 5 anos para organizar tudo isso, certo? Perfeito. Aí começa o trabalho de esforço. Aí começa aquela questão de renda passiva não significa dinheiro sem esforço. Muito pelo contrário. É um erro achar que o dinheiro vai cair do céu, certo? Então, o que vocês precisam entender nesse período? Que a renda passiva, ela precisa de um investimento para acontecer. Então, a gente já parte do princípio que, para ter essa renda, você tem que ter um investimento que pague para você, que antecipe para você o rendimento que você receberia só lá no final. Esse é o charme da renda passiva. O mercado de investimento hoje ele é tão robusto que ele permite que nós tenhamos acesso a produtos de investimentos que pague para a gente antecipadamente a rentabilidade que nós só receberíamos lá na frente. Ou seja, se eu comprar uma renda fixa, crédito privado que vence em 2035, hoje eu não preciso esperar até 2035 para receber o rendimento. Por quê? Essa própria aplicação, ela vai antecipar para mim mensalmente, ou semestralmente, ou trimestralmente, parte dessa rentabilidade. Mas você teve que ir lá e investir o dinheiro e comprar a aplicação, e a aplicação tem que entregar para você esse rendimento, certo? Então, assim, existem estratégias totalmente diferenciadas hoje para renda passiva, sem que você viva de promessas falsas, né? O que seria isso? É a diferença entre estratégia real e, enfim, conversa de padaria, né? Porque muitas pessoas falam que vive, falam que acerta, falam que sabem fazer, mas poucas mostram resultado. E eu tenho hoje, boa parte dos meus clientes, eles buscam a renda passiva. Então, qual estratégia que eu adoto para esses clientes? E eu tenho cliente que em 1 ano, ele já está recebendo mais do que a renda passiva que ele precisava. Porque ele teve disciplina, ele seguiu a recomendação, ele seguiu aquilo que nós combinamos e ele está feliz da vida. Então, hoje ele ainda trabalha, ele é super jovem, ele tem o salário da empresa que ele trabalha, ele tem o salário da empresa que ele é sócio e ele tem a renda passiva. Ou seja, ele tem 3 fontes de renda. Hoje, ele poderia escolher em abrir mão de um dos trabalhos dele porque ele já tem uma condição muito boa financeira. Mas ele ainda é jovem e ele falou, não, eu vou crescer minha renda passiva. E eu acho isso maravilhoso, porque quanto mais dinheiro entrar, melhor a condição da renda passiva que eu vou poder entregar. Mas vamos lá, falando das principais formas de chegar à renda passiva. O que vocês podem, quais tipos de investimentos financeiros que vocês podem fazer para ter a renda passiva? O primeiro deles que a gente vai falar é a parte da renda fixa. Então, nós temos hoje título público, então as NTNB, algumas NTNFs pagam cupom antecipado, antecipa esse rendimento para a gente a cada 6 meses, tá? Temos também toda a parte de crédito privado, então são os CRAs, CRIs e as debêntures, eles também antecipam para a gente parte dessa rentabilidade, que é muito legal porque a gente consegue ir intercalando os vencimentos para que o investidor tenha renda passiva todos os meses, então isso é genial. Temos também algumas emissões de COIs que pagam trimestralmente. Então, os COIs que pagam cupom semestral, cupom trimestral,
também fazem parte dessa estratégia de renda passiva. E aí, saindo da parte de renda fixa, nós temos as ações, temos boas ações pagadoras de dividendos, temos os fundos imobiliários, que além de você ter acesso a uma fração de um imóvel de alto padrão, de um shopping, ele antecipa para você parte desse dividendo, o que é genial, porque é o dinheiro voltando ali para você. Temos também algumas estruturas que vocês podem ter, como algumas operações de venture capital que antecipam para vocês em alguns momentos, alguns fundos setipados que têm a mesma estrutura de fundo imobiliário, mas antecipa para você esse rendimento. Então, aqui eu estou falando de ativos financeiros, né? Tudo aquilo que você colocou o dinheiro, organizou a carteira para receber essa renda passiva, ok? Normalmente, a expectativa é que uma carteira ela comece a entregar renda passiva após 6 meses, tá? Porque é o tempo de consolidação dos fundos, é o tempo de consolidação, de estruturação daquilo que a gente comprou como estratégia para a carteira. E depois de 6 meses, você começa a ter aquela renda mensal. Por quê? Porque eu vou intercalar os vencimentos dos papéis que a gente está comprando para que você tenha 12 meses de renda passiva na tua carteira, tá? Então, cerejinha do bolo. Outros segmentos, né, onde a gente pode ter também a renda passiva. O aluguel de imóveis. Muitas pessoas gostam de ter o imóvel ali, o patrimônio imobilizado, alugado. Eu acredito que hoje está em desuso, porque com a taxa de juros tão alta, não faz sentido a gente ter recurso imobilizado. Mas isso depende também do valor do imóvel, da estratégia pessoal de cada um. Mas o imóvel também é uma fonte de renda recorrente, desde que ele esteja alugado. E aí pode ser imóvel residencial, imóvel comercial, aluguel de carros, aluguel de equipamentos, também se torna uma fonte de renda passiva, uma forma de ter ali um rendimento recorrente já determinado em contrato. E os negócios digitais. Então, hoje nós vemos muitas pessoas vivendo de monetização de conteúdo, né? Então, tem toda a parte de produção digital, toda a parte de treinamento digital, tem uma série de possibilidades de você monetizar de forma eletrônica, mas leva-se um pouco mais de tempo, tá? Quando eu falo que para você ter o aluguel de um imóvel, você precisa ter o contrato assinado hoje, você já vai receber o aluguel no mês seguinte. Quando eu falo que a carteira de renda passiva financeira, você vai levar 6 meses para receber, essa parte de monetização digital a gente não tem uma previsibilidade tão clara, tá? Então é legal a gente se pautar dentro daquilo que a gente conhece, dentro daquilo que a gente sabe exatamente o deadline, né? Então vamos lá. Um tema legal pra gente falar aqui, já que a gente já sabe quais são os principais ativos e como que a gente vai olhar para essa renda passiva, é como estruturar essa renda passiva sem cair em armadilhas. Por quê? Muitas pessoas cometem o erro de seguir a estratégia que o colega usou, que o amigo usou, que é totalmente diferente daquilo que é o ideal para você. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, tá? Para evitar esse erro. Saiba o limite de risco que você está disposto a correr. Sabendo isso, você não vai sofrer com uma carteira que tem um risco muito maior. Ao invés de optar por uma carteira de ações que pagam dividendos, você pode optar pela própria renda fixa, que vai te trazer aquele conforto. Ah, mas eu quero ter uma estratégia de fundos de infraestrutura. Legal. Então, a gente pode optar por fundos que não tem negociação na B3, então, por isso, você não vai ter aquela volatilidade de cota, né? Então, existem vários caminhos que você, contando com uma pessoa que saiba fazer, um especialista, um assessor, um banker, ele vai entregar para você a melhor solução dentro daquilo que você precisa, dentro daquilo que você busca. Legal? Outra coisa, entendeu o seu perfil de risco? Entendeu qual tipo de estratégia você vai seguir? Em hipótese alguma, você vai pegar todo o seu dinheiro e vai colocar numa única aplicação financeira. E por que em hipótese alguma? Porque o risco é muito alto. Nós estamos falando aqui da parte boa da renda passiva, que são aplicações que a gente vai fazer e que vai entregar para a gente um retorno financeiro. Mas tem também toda aquela condição de risco. Existem limites, né? A gente já falou sobre isso em outros episódios. Existem limites que você está garantido. Existem formas de escolher os investimentos para isso. Então, não coloque todo o dinheiro ou um valor acima de 2% do seu patrimônio investido num único investimento. Mantenha ali o limite de 2%, porque pior cenário, a aplicação deu errado por algum fator de mercado, com 2 meses você recupera o valor investido, porque a renda fixa está pagando rentabilidades exorbitantes nesse período de juros tão alto, tá? Tenha uma gestão eficiente de retorno e informações atualizadas de quando vai ser feito o reinvestimento, caso você não use a renda passiva agora. Então, é importante você receber essa prestação de contas de quem faz a sua carteira de renda passiva. Tá? E não
entre em promessas vazias. O mercado, ele é muito robusto e a gente sabe que existem inúmeras pessoas que trabalham de forma correta e inúmeras pessoas que trabalham de forma incorreta. Então, não caia em propostas vazias. Entenda lastro de investimento, entenda se está registrado na CVM, entenda qual é o período de liquidação, entenda quando que você vai acessar esse dinheiro. Principalmente, o investimento tem que ser feito no seu nome, no seu CPF, você tem que ter a senha, você tem que ter o token, você aprova, você decide. Todas as alocações, todas as estratégias. Isso, tendo esse entendimento, você evita cair em golpes, em pirâmides, em armadilhas financeiras, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido exatamente esse ponto, que é muito importante. E agora, a gente vai falar de como começar a investir. Então, primeiro, você tem que ter uma plataforma, você tem que ter uma conta, você tem que ter separado o dinheiro que você não vai precisar no curto prazo, porque uma carteira de renda passiva, ela é para médio e longo prazo, tá? Não é o dinheiro que você vai investir hoje e vai acessar amanhã. Esquece isso, tá bom? Então, escolhi a plataforma, escolhi o perfil de risco, defini qual é a estratégia que eu vou seguir dentro desse contexto, maravilhoso. É só cumprir a sua parte. Manda o dinheiro, o seu banker vai escolher as aplicações, vai mandar a ordem para você, você vai aprovar e começou. Começou a brincadeira da renda passiva. E o legal, uma dica, se você hoje está construindo a renda passiva, mas você não vai precisar dessa renda, reinvista, porque você vai receber um benefício chamado juros compostos, tá? E ele faz a mágica acontecer de forma muito melhor, ele permite que a gente acesse outros tipos de produto e que a gente aumente aquela condição de renda passiva que a gente espera ter daqui a 2, 3, 10 anos, mas isso é muito possível. E por fim, e tão interessante quanto tudo que a gente já falou aqui, renda passiva não é mágica. Renda passiva nada mais é do que uma construção com estratégia. Você vai falar o quanto você precisa de renda passiva, em que momento que você pretende usar, ou seja, o tempo que você precisa dessa renda passiva, e um especialista, assim como essa que vos fala, vai direcionar todo o recurso, vai direcionar todo o investimento e vai mostrar para você que funciona, tá? Aí a gente volta lá para o começo da conversa. Você vai ganhar dinheiro enquanto você dorme. Obrigada, pessoal, por mais um programa juntos. Deixem os seus comentários nas redes sociais do Bola no Cofre. Nós estamos no YouTube, Spotify, Facebook, TikTok e Instagram, como @Bola no Cofre Oficial ou @Bola no Cofre. Compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos e familiares. Este episódio foi gravado no Estúdio Blick, com o Lucas Cupa, editado e curado por Eric Almeida, e as artes das redes sociais são de Camila Gama. Até a próxima!